Bendito seja o nome do Senhor. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. E hoje nós vamos dar prosseguimento àquele estudo, né? Falando a respeito do caminho da oração, né? Já quero pedir para você deixar o seu like, né? Você que ainda não é inscrito nesse canal, né? Se inscreva nesse canal. Você que já é inscrito, compartilhe essas mensagens, porque com toda certeza Deus, Ele irá falar com você, tá bom? E você sabe por que muitas pessoas elas deixam de orar? Por que muitas pessoas elas param de orar? Muitas pessoas elas desanimam na caminhada exatamente por causa do tempo que a oração leva para ter a resposta. Hoje em dia nós vivemos uma geração onde as pessoas elas não têm muita paciência, né, de esperar as coisas acontecer. Infelizmente nós vivemos a geração do fast food, né? A pessoa ela pede e ela quer na hora. Mas sabemos que com Deus não com Deus é diferente. Tudo tem um tempo certo para acontecer. E às vezes muitas pessoas não entendem isso. A pessoa ela está em busca de algo, ela está pedindo algo das mãos de Deus. E pelo fato desse algo ainda não ter acontecido, a pessoa vai desanimando de orar. A pessoa vai desanimando de buscar. A pessoa vai desanimando de continuar o seu objetivo. Mas não deve. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Se a sua oração tem sido uma oração de coração sincero, se a sua oração tem sido uma oração de coração verdadeiro, se você é uma pessoa que se humilha diante de Deus, né? Tem um coração limpo na presença de Deus, e quando você ora com sinceridade, as suas orações elas são ouvidas. Só que o fato da sua oração ser ouvida não significa que a resposta ela vai vir naquela mesma hora. Existem orações que Deus ele responde imediatamente, mas tem orações que vai levar um tempo para a resposta acontecer. E às vezes é o que muitas pessoas não entendem, não compreendem, né? A pessoa ela começa a pedir a Deus em favor de algo, ela começa a orar a Deus em favor de alguma coisa, aí o tempo vai passando, os dias vai passando, né? E a pessoa vai se esfriando, vai parando de buscar pelo seu objetivo. Quantas pessoas que começaram orando pela família e pararam? Talvez você que me ouve agora seja um deles. Quantas pessoas que começaram a orar pedindo uma bênção material, um carro, uma casa, a resposta de um emprego, e a pessoa parou de orar, porque ela viu que não teve resposta, ela desanimou. Ela começou a deixar os pensamentos negativos entrar na mente. Ela começou a deixar o diabo a enganar, colocando o pensamento errado, dizendo que Deus não está ouvindo ela, que Deus se esqueceu dela, que Deus não está vendo o que ela está passando. Meu amigo e minha amiga, você não pode deixar isso entrar dentro do teu coração.
Porque se o seu coração está sendo sincero diante de Deus, suas orações são ouvidas. Entenda isso. Só que o fato da sua oração ser ouvida não significa que a resposta vai vir naquela hora. Então você tem que aprender a esperar pela resposta, a aguardar pela resposta. O problema de muitas pessoas é exatamente isso, não saber esperar a resposta. Ela ora hoje, aí quer que Deus responda amanhã. E não é assim que vai acontecer. O profeta Elias teve duas orações que ele fez. Uma, Deus atendeu ele imediatamente, que foi o desafio aos profetas de Baal, né? A Bíblia diz que o Elias, depois que reparou o altar, ele orou a Deus. As orações do Elias não durou nem minutos, foi segundos que o Elias orou, falou: Deus, mostra para esse povo que há Deus em Israel e que eu sou teu servo. E a Bíblia diz que imediatamente o fogo desceu sobre aquele altar e queimou todo aquele holocausto. Deus respondeu Elias imediatamente, mas teve uma outra oração que o Elias fez que Deus não respondeu imediatamente. A Bíblia diz que o Elias ele falou para o rei Acabe: olha, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E ficou um tempo sem chover. Mas depois o Elias orou para que chovesse. E você sabe quantas vezes Elias orou para que isso acontecesse? 7 vezes. A Bíblia diz que o profeta Eliseu ia lá, olhava, não via nada. E voltava ao Elias, né? Aliás, na época, o Eliseu ainda não era um profeta. Ele estava sendo preparado para ser o auxiliar, estava sendo preparado para ser o substituto do Elias. Nessa época o Eliseu ainda era servo de Elias, né? E o Elias ia lá, falava: ó, você volta lá e vê se você vê alguma coisa. E enquanto o Eliseu ia lá olhar, o Elias ele orava a Deus para que a chuva viesse. E assim ele fez 7 vezes. E na 7ª vez a Bíblia diz que a chuva veio. O Eliseu viu uma nuvem como o tamanho da mão de um homem. Ou seja, era o sinal que Deus havia respondido a sua oração. Mas demorou 7 vezes. Diferente da oração que o Elias ele fez desafiando os profetas de Baal. Então entenda uma coisa, tem orações que imediatamente Deus responde. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está diante de um perigo. Né? Ela está diante de um perigo, às vezes o carro falta o freio no meio da estrada, ou às vezes a pessoa sofre um assalto, né? Ou às vezes a pessoa está diante de uma enfermidade, aquela pessoa está na beira da morte, né? Vamos supor que a pessoa ela precisa ser socorrida imediatamente. Deus vai responder, porque a pessoa não pode esperar, né? Porque quantas pessoas que não oraram dessa maneira, imediatamente Deus respondeu. Agora, tem orações que Deus sabe que a pessoa pode esperar. Então vai levar um tempo para acontecer a resposta. Deus está trabalhando em cima daquilo que a pessoa está buscando, mas não significa que Deus deixou de te ouvir. Deus ele está te ouvindo. Só que a resposta é uma questão de tempo. Tem resposta, eu repito, que acontece imediatamente. Agora tem resposta que você vai ter que esperar. E às vezes é exatamente o que muitas pessoas não sabem fazer. Eu me recordo de Marta e Maria, quando Lázaro estava doente,
A Bíblia diz que as irmãs de Lázaro mandaram o mensageiro dizer a Jesus que Lázaro estava doente. E o Lázaro ainda estava vivo quando Jesus ficou sabendo de sua enfermidade. Mas o que aconteceu? Jesus não respondeu ali imediato. Jesus foi para a cidade de Betânia quando Lázaro já estava enterrado, já fazia 4 dias. Ou seja, a resposta veio? Veio, mas não foi na mesma hora. A Marta até ficou braba, né? Com Jesus, falando para ele, Senhor, mas se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como muitos crentes hoje, né? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse me ouvindo mesmo, certas coisas não estariam acontecendo, né? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse me ouvindo mesmo, certas situações eu não estaria enfrentando. Meu amigo e minha amiga, para com isso. Deus está te ouvindo. Se você está sendo sincero e honesto com Deus, Deus está te ouvindo. E aprenda a aguardar pela resposta. Olha o que a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 2. Tá de ponta cabeça, né, Amilcar? Daniel capítulo 2, capítulo 10, o versículo 12. O Daniel, ele estava em busca de uma resposta a uma visão que Deus havia mostrado para ele. E o Daniel, ele estava em busca de uma confirmação dessa visão, dessa resposta dessa visão, né? Diz assim, ó. E me disse então o anjo, levante-se, pois desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a me buscar e me compreender, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa delas. Ou seja, o anjo veio entregar a resposta a Daniel. Só que você sabe quanto tempo que demorou para essa resposta vir? O versículo 13 responde. Olha o que o anjo diz. Mas eu resisti, ou seja, eu entrei em batalha contra o rei da Pérsia. E ali ele me resistiu durante 21 dias. E ali estive com os reis. Você percebeu? Na sua Bíblia talvez pode estar diferente, né? Eu estou lendo uma tradução mais atualizada. Você viu quanto tempo que o Daniel demorou para ele alcançar a resposta do que ele havia pedido? 21 dias. Mas você percebeu o que o anjo falou para ele? Ô Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, aleluia, aleluia, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a me buscar, são ouvidas as suas palavras. Em outras palavras, meu amigo e minha amiga, desde o primeiro dia que você começou a pedir isso que você está pedindo, é você mesmo que está buscando algo de Deus, você que está buscando a salvação da sua família, você que está buscando uma resposta material, ou uma resposta na saúde, ou uma resposta sentimental, não sei o que você está pedindo, mas desde o primeiro momento que você aplicou o teu coração a buscar Deus com sinceridade, ei, preste atenção no que eu estou te falando, olha o que o anjo está falando com você. Desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, Deus ele está te ouvindo. Você crê nisso? Deus ele está ouvindo você. Ou seja, o que é aplicar o coração? É você colocar o seu coração em sinceridade com Deus. Ser honesto, sincero, verdadeiro. Se dedicar de coração a buscar Deus. Então, desde o primeiro dia que você colocou esse propósito diante de Deus, meu amigo e minha amiga, levanta a tua cabeça. As suas orações estão sendo ouvidas. Agora, a resposta é uma questão de tempo. No caso aqui do Daniel, durou quantos dias? 21, né?
Não sei quanto tempo a sua resposta vai durar. Se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos, eu não sei. Eu estou sendo sincero em te falar. Eu tenho coisas que eu estou buscando de Deus que eu ainda não alcancei. Mas eu estou buscando. Eu estou buscando. E sei que Deus está me ouvindo. Aí você me pergunta, mas como é que o senhor sabe que Deus está te ouvindo? Simples. Como que a gente sabe que Deus está ouvindo a nossa oração? Quando a gente ora e a gente sente aquela paz. É verdade. A gente sente aquela tranquilidade, o cuidado de Deus. É desse jeito que você sabe que Deus está te ouvindo. Então eu tenho a convicção que Deus está me ouvindo. Eu tenho a certeza mais do que absoluta que Deus está me ouvindo. Mas tem resposta de Deus que eu ainda não alcancei. Assim como você. Então, meu amigo e minha amiga, aprenda a esperar pela resposta. Deus ele nunca vai brincar com a tua fé. Deus nunca ele vai te enganar. Deus nunca ele vai prometer algo para você que ele não vai cumprir. Põe isso na tua cabeça. Então espere pela resposta. Aguarde pela resposta. Talvez pode vir ainda esse ano, não sei. Talvez pode vir no ano que vem, mas vai vir. Isso você deve colocar no seu coração. Vai vir, vai acontecer. Se você continuar firme de coração, aplicando o teu coração em sinceridade, em verdade, aleluia, vai vir. Tá bom? Então, a lição de hoje é: aguarde pela resposta. Se você está orando, aguarde pela resposta. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.